Olá, bom dia, irmãos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus. Café mais palavra, novamente aqui compartilhando um pouquinho das Escrituras, né? Essa palavra maravilhosa que enche o nosso coração, que nos renova. E hoje eu queria falar um pouco sobre a identidade em Cristo. Quem você é diante de Deus? Meditando um pouco na palavra, né? Não existe algo tão maravilhoso, tão significativo como a própria palavra nos orienta, nos mostra em 1 João, no Evangelho de João, na verdade, capítulo 1, versículo 12, que diz que todos quanto o receberam foram dados o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, olhando para a nossa identidade hoje, né, de uma forma aqui nível Brasil, temos lá na nossa foto, nosso nome, né, alguns números e nacionalidade. Mas a identidade hoje diante do Senhor, né, é interessante isso porque nós somos chamados filhos. E isso é maravilhoso, podemos ser lembrados, né, nessa manhã, de sermos chamados filhos de Deus, porque nós recebemos, né, a Cristo. Nós cremos no seu nome e isso nos leva a viver de uma forma bem significativa a realidade hoje de sermos filhos do Senhor aqui nessa terra. E em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo também diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nada melhor do que sermos filhos de Deus e devemos viver esta paz diante do Senhor. Vivemos mesmo assim de uma forma bem simples, diária, esta paz. Por quê? Porque o Senhor nos justificou em Cristo Jesus. Sei que cada um de nós devemos ter, né, nossos desafios, as nossas lutas internas, na mente, mas devemos recorrer à palavra e lembrarmos, né, que é o Senhor que nos chama de filho. Então essa é a identidade hoje que nós temos diante do Senhor e gostaria de ler, né, de ser lembrado e lembrar os irmãos que isso é tão poderoso sobre nós, que em tempos passados, né, faltou esta paz com Deus, né, de estarmos assim diante do Senhor sem culpa, mas por causa do Cristo, por causa desse sangue maravilhoso, hoje nós podemos ter paz com o Senhor. Gostaria de frisar isso, lembrar cada um de nós, para que nós possamos, nesse dia, né, sermos renovados nessa alegria, nessa real ação do Espírito Santo em nosso coração, e nós temos paz com Deus por causa desta obra maravilhosa de Cristo Jesus. E quando olhamos para as Escrituras, em Gênesis, quando Caim e Abel foram apresentar, né, diante do Senhor, tanto Abel como apresentar ali, né, sendo um pastor, né, apresentando uma ovelha, e ali Caim apresentando os frutos da terra, a palavra diz que Deus aceitou a Abel e a sua oferta, rejeitou Caim e a sua oferta. Então nada melhor do que ser aceito por Deus, né? Não o que a gente vai fazer para que possamos ser aceitos, mas o Senhor Jesus já fez algo maravilhoso para que hoje nós possamos ser aceitos por Deus e viver essa realidade de filhos de Deus. Então fica aqui essa breve meditação para que nosso coração continue se enchendo de alegria, de paz, de saber que hoje foi dado o direito a nós de sermos chamados filhos de Deus. Um forte abraço, meus irmãos, e até mais em nome de Jesus.